Olá, queridos e amados irmãos. Mais um devocional. Hoje nós vamos meditar neste tema, prosseguindo para o alvo. Farei a leitura no livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nessa passagem, nós podemos ver Paulo como um atleta. Esse atleta cheio de vigor espiritual, avançando para a linha de chegada da corrida cristã. Ele não se perturba com o que ficou para trás, nem com o que está ao seu redor ou diante dele. As coisas não o distraem e nem privam de sua alegria. Aqui o verbo avançar em Filipenses 3 e 13 significa literalmente se esticar como quem está em uma corrida. É importante observar aqui que Paulo não está nos dizendo que nós podemos alcançar ou como alcançar a salvação. Nós não temos como fazer isso. Não é por esforço. A salvação é pela graça e somente pela graça. Interessante que o Wisber, quando ele comenta este assunto, desse texto aqui, ele diz que a fim de participar das competições na Grécia, o atleta deveria ser cidadão grego. E assim ele não competia para obter a cidadania. E é interessante que na sequência do texto, em Filipenses capítulo 3 e o verso 20, o apóstolo Paulo lembra que a nossa pátria está nos céus. Já somos cidadão ou cidadãos dos céus. E uma vez que somos filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus, agora, temos a responsabilidade de completar a carreira e de alcançar os objetivos que Deus estipulou para nós. Cada cristão está em uma pista de corrida. Cada um tem uma raia específica dentro da qual ele vai correr. E cada um tem um objetivo a alcançar. Quem alcançar o objetivo que Deus planejou, será recompensado. Quem falhar, perderá a recompensa, mas não a cidadania. Nós precisamos vencer e cumprir os propósitos para os quais fomos salvos. E aqui, queridos e amados irmãos, eu quero apresentar 5 elementos essenciais para vencer a corrida e um dia receber a recompensa prometida. O primeiro elemento, consciência da realidade. Paulo, ele diz assim: não julgo havê-lo alcançado. Essa é uma declaração de um crente fiel, consagrado, que nunca se deu por satisfeito com suas realizações espirituais. Muitos crentes contentam-se com a própria situação, pois eles comparam sua carreira com a de outros crentes, e geralmente com aqueles que não fazem grande progresso. Se Paulo tivesse se comparado com outros, seria tentado a se orgulhar, e talvez até relaxar um pouco, afinal, eram poucos os crentes de seu tempo que haviam tido experiências como as dele. O apóstolo Paulo não se comparou com os outros, antes se comparou consigo mesmo e com o Senhor Jesus Cristo. O uso dos termos perfeição e perfeito
em Filipenses capítulo 3, verso 12 e o verso 15, explica assim o seu raciocínio. Ele diz assim: ainda não alcançou a perfeição, mas é perfeito, ou seja, maduro. E uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. O cristão, o crente maduro, faz uma autoavaliação honesta e se esforça para melhorar. Em várias passagens da Escritura Sagrada, nós temos advertências sobre o perigo da ilusão quanto à própria condição espiritual. É interessante que é dito da igreja de Sardes: tens nome de que vives e estás morto. Sua reputação não correspondia à realidade. A igreja de Laodiceia vangloriava-se de sua riqueza, mas aos olhos de Deus era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Apocalipse 3:17. Paulo, ele não se enganava a respeito de si mesmo. Ainda precisava prosseguir, a fim de conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. A conclusão dele é: preciso melhorar. Segundo elemento, concentração. Ele disse: uma coisa faço. É interessante essa expressão, uma coisa. É uma expressão importante para a vida cristã. Só uma coisa te falta, disse o Senhor Jesus Cristo àquele jovem que se considerava justo. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, explicou o Senhor Jesus Cristo para Marta. Uma coisa sei, exclamou o homem que passou a ver pelo poder de Cristo. Uma coisa eu sei. O salmista, ele disse: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Muitos cristãos estão envolvidos demais em várias coisas, quando na verdade o segredo é concentrar-se em uma coisa. Os vencedores são os que se concentram e mantêm os olhos fixos em seu objetivo, sem deixar que coisa alguma os distraia. Dedicam-se inteiramente ao seu chamado. Terceiro elemento, correr olhando para frente. O cristão que participa da corrida, ele tem que olhar para frente, para o futuro. Podemos imaginar o que aconteceria em uma corrida se os corredores começassem a olhar para trás. Eles iam tropeçar. Infelizmente, muitos crentes encontram-se acorrentados aos arrependimentos do passado. Tentam correr para trás. Não é de se admirar que vivam tropeçando e atrapalhando outros corredores. O crente deve olhar para frente, para o futuro, esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Convém lembrar que o verbo esquecer não significa deixar de lembrar. Esquecer significa não ser mais influenciado ou afetado por algo. Quando Deus promete, em Hebreus capítulo 10, verso 17, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades para sempre. Ele está dizendo assim: não os acusarei desses pecados, não afetam mais sua situação diante de mim, nem influenciam minha atitude para com eles. Foram perdoados. Havia coisas no passado de Paulo que talvez servissem de peso para atrasá-lo em sua corrida. Ele disse isso em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 até o versículo 17. Mas se tornaram inspirações para fazê-lo correr ainda mais rápido.
Os acontecimentos não mudam. O que mudou foi sua maneira de encará-los. Meus amados, não é possível mudar o passado, mas mudar seu significado é algo que se pode fazer, aliás. As coisas que para trás ficam devem ser deixadas de lado, e as que diante de mim estão devem tomar seu lugar. Quarto elemento, continuar correndo. Ele disse, eu prossigo. A ideia é de um esforço intenso. Mais uma vez, Paulo não está sugerindo que o céu se alcança pelo esforço próprio, mas apenas que, assim como o atleta é recompensado por seu desempenho, o cristão fiel também será coroado quando Jesus voltar. O corredor, o atleta cristão com disposição espiritual sabe que Deus deve operar nele e capacitá-lo para vencer a corrida. É assim. E Deus opera em nós para que possa operar por meio de nós. Quando um crente se dedica às coisas da vida espiritual, Deus lhe dá maturidade e o fortalece para a corrida. Que alvo é esse que o corredor tanto persegue, que tem tanta determinação? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando alcançar o alvo, receberá a recompensa. O mais importante é alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para cada um. Não importa qual seja o sucesso aos olhos dos homens. Não haverá recompensa se não conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Quinto e último elemento. Critério. Critério para correr segundo as regras. Não basta correr com disposição e vencer a corrida. O corredor também deve obedecer às regras. Nas competições, os juízes eram extremamente rígidos com respeito aos regulamentos. E o atleta que cometesse qualquer infração era desqualificado. Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e de ganhar um prêmio. Em Filipenses capítulo 3, versos 15 e 16, Paulo enfatiza a importância dos crentes lembrarem das regras espirituais que se encontram na palavra de Deus. O atleta que se recusa a treinar é desqualificado, como também o atleta que transgride as regras do jogo. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 5. O relato bíblico é repleto de gente que começou a corrida com grande sucesso, mas que fracassou no final por não atentar para as regras de Deus. Não perderam a salvação, mas perderam a recompensa. Foi o que aconteceu com Ló, Sansão, Ananias e Safira. E pode acontecer conosco. Meus queridos, é empolgante participar diariamente dessa corrida, olhando firmemente para Jesus. Agora será ainda mais emocionante o nosso encontro com o nosso Salvador. E naquele dia então, nos veremos diante do bema, o tribunal de Cristo, para receber nossa recompensa. Essa era a perspectiva futura que motivava Paulo e que também pode servir de motivação para nós. A corrida pode ser difícil, muitos obstáculos, mas tem uma linha de chegada. Eu quero lembrar 2 Coríntios 4,17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por Tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados Teus filhos. Nos ajuda, ó Deus,
a completar esta carreira. Obrigado. Pedimos a sua bênção no nome de Cristo Jesus. Amém. Até o próximo.